Você já passou por alguma situação na sua vida extremamente desafiadora, na qual você já tinha olhado para todos os lados, não conseguia ver saída para aquilo, já tinha feito todas as tentativas possíveis e ainda assim você não tinha conseguido resolver essa situação? E aí, depois de você tentar tantas coisas, depois de pensar em tantas possibilidades, ter feito tudo que era possível, você pensou assim: cara, acho que só mesmo um milagre para poder resolver essa situação que eu tô passando aqui. Você já passou por isso? Eu tenho certeza que sim, porque a maioria das pessoas já passaram por experiências similares àquilo. Talvez você esteja passando por uma situação dessa nesse momento, quando você está assistindo esse vídeo. Então, eu resolvi vir aqui compartilhar a minha história com você, porque eu tenho certeza que essa experiência que eu vivi vai te ajudar a ter esperança de alcançar o teu tão sonhado milagre, assim como eu consegui. Bom, gente, para quem conhece a minha família, sabe que nós amamos animais. Nós temos 4 cachorrinhos aqui. Então, há mais ou menos aí 1 mês e meio atrás, um dos nossos cachorrinhos ficou doente e tudo mais. Eu tentei tratá-lo em casa, porque eu já trabalhei com animais, né? Tenho bastante experiência nisso. E eu consegui identificar mais ou menos ali o que ele tinha. Comprei o medicamento. Mas, digamos que a gente tenha demorado um pouco a fazer esse tratamento nele, porque ele continuava correndo, brincando, se alimentando direitinho. Ele só estava um pouco mais tranquilo, assim, do que o normal, mas ele estava fazendo tudo que ele fazia normalmente. Então, eu acredito que isso, essa demora em levá-lo ao veterinário para identificar, né, o que ele realmente tinha, realmente foi o que definiu essa piora dele, esse agravamento do quadro dele. Mas aí o que aconteceu, gente? Um belo dia ele estava aqui brincando e tal, à tarde, quando chegou a noite, ele foi comer, simplesmente desmaiou na sala e tudo mais, e a gente correu com ele pro veterinário. Chegando no veterinário, ele falou assim pra gente: olha, eu preciso ser honesto com você. As chances da gente conseguir salvar o seu animal são praticamente nulas, tá? Porque ele está muito pálido e ele já apresenta sinais de prejuízo neurológico. Então, normalmente, esses quadros, né, com essa combinação que ele está apresentando aqui no momento, são realmente irreversíveis. Mas fica tranquilo, porque a gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance, vamos utilizar todos os recursos que estiver aqui na clínica para poder salvar o seu animal. Mas eu já preciso te deixar meio que avisada sobre isso, porque realmente é uma situação muito difícil, muito delicada. E nesses casos, normalmente, a gente não tem sucesso no tratamento, tá? E eu falei: ok, doutor, faça o que o senhor precisar fazer para que ele, né, se recupere e tudo mais. E aí me afastei um pouquinho, deixei os funcionários lá livres, né, fazendo o que eles precisavam fazer com tranquilidade. E aí, quando ele terminou de fazer os primeiros procedimentos ali, ele me convidou a me retirar, porque aí ele já precisava, né, dar continuidade ali aos tratamentos. E aí, o ideal era que não tivesse ninguém presente, ele já estaria internado, enfim. E aí, me retirei e fui para casa com aquela bomba para contar pro meu marido tudo que tinha acontecido, né? Qual era a situação dele, o estado dele. Meu marido ficou arrasado, assim como eu, né? Porque ele é um animalzinho que é motivo de muita alegria aqui em casa, né? Claro, assim como todos. Mas ele é um animalzinho mais novo, a gente resgatou ele na rua e tudo mais. A minha outra cachorrinha, que é mais novinha, ela brinca muito com ele, eles são muito felizes juntos. Fora que ele é uma graça, gente, ele é muito engraçado. Então, assim, a gente tem esse carinho, esse amor muito grande, né? Por todos eles. E aí foi uma bomba, assim, pra gente, sabe? E aí, tinha um outro agravante também, porque foi num sábado à noite, a gente não poderia ter resultados muito específicos, né, de exames para saber o que ele realmente tinha. Então ele estava meio que recebendo um tratamento paliativo de acordo com o que o médico conseguiu ver ali na hora. E a gente só conseguiria ter uma certeza ali do que ele tinha mesmo na segunda-feira. Isso foi, né, enfim, faltaria ainda uns 2 dias para isso, mas eu falei: bom, não tem o que fazer, então vamos só, né, vamos orar, pedir a Deus para que dê tudo certo e tudo mais. E ficamos em casa, passamos dias horríveis, gente. Parecia que alguém tinha morrido na minha cara. Porque é uma sensação muito ruim, né? De impotência, de você querer fazer alguma coisa para ajudar naquela situação e você não ter realmente o que fazer. E claro, a gente sabia que tudo que era possível estava sendo feito, mas a gente quer fazer mais, né? O que mais a gente pode fazer para tentar ajudar na situação? Mas não tinha o que fazer. A gente estava totalmente dependente ali, naquele primeiro momento, dos veterinários e da resposta, né? Do corpo dele ao tratamento. E aí, quando chegou na segunda-feira, todos os dias nós estávamos indo à veterinária. Quando chegou na segunda-feira, os resultados dos exames dele saíram, né? E o médico me chamou e falou: olha, o exame dele, o resultado dos exames dele estão muito ruins, né? O hemograma dele e tudo mais. Ele tem um dado aqui, ele está todo comprometido, o exame de sangue dele, né? Todos os dados estão comprometidos, mas tem um exame aqui, tem um dado, na verdade, que ele é muito importante,
no caso da doença que ele tem, que depois nós descobrimos que era doença do carrapato, ele tinha 2 tipos de doença do carrapato, que são extremamente decisivos para a melhora dele, que é o hematócrito. Né? Então depois você pode até dar uma pesquisada aí se você quiser na internet. Mas só para vocês terem uma ideia, o mínimo necessário, o mínimo ideal de hematócrito para um cão é 37. O hematócrito dele naquele dia estava 3. E aí o veterinário falou para mim, olha, esse número, esse dado aqui de hematócrito, ele é incompatível com a vida. Eu não sei explicar como seu cachorro ainda está vivo com essa taxa de hematócrito. Mas, como o fato é que ele está vivo, então a gente vai tratá-lo da melhor maneira possível. E aí a gente começou a procurar a transfusão de sangue, que foi indicado para ele e tudo mais. Depois de muitas dificuldades, conseguimos contornar todas elas e conseguimos fazer a transfusão de sangue. Fizemos um novo exame depois, o hematócrito dele subiu de 3 para 16. Ainda estava muito longe do ideal, que era 37, né? Mas a gente já se animou, falamos, ai, graças a Deus, que bom, que bom, que bom. Aí ele teve até alta, né? Eu conversei com o médico, tudo, ele teve alta, voltou para casa, mas continuou de repouso, fazendo todos aqueles tratamentos e tudo mais. Mas a gente sabia que ele ainda estava sob risco, porque ainda estava muito baixo, muito baixo. Mas ele continuou ali os tratamentos e tudo mais, e aí fez um novo exame. Quando ele fez um novo exame, alguns dias depois, que ele teve alta, o hematócrito dele tinha caído de novo para 6. Aí eu falei, meu Deus, não é possível, não é possível, Senhor, por que, Deus, por quê? E aí eu falei, gente, não é possível, por quê? Porque ele estava tão bem depois da transfusão e tudo mais, e tal. E aí eu comecei a pensar naquilo, eu falei, gente, eu tenho muito essa coisa, né? De tudo que acontece na nossa vida, todos os desafios que acontecem na nossa vida, eles têm um porquê, né? E aí Deus vai usar o que pode fazer efeito pra gente. Pra mim, foi um dos meus cachorros. Pra você, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser o seu emprego, pode ser qualquer outra coisa. Algo que seja verdadeiramente muito importante pra você. Sabe assim, aquele calcanhar de Aquiles? Aquela coisa que vai bem ali na ferida? Então, no meu caso, Deus usou essa situação porque ele sabia que aquilo iria me afetar diretamente, profundamente, sabe? E aí eu comecei a pensar, falei, gente, será que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida que eu tô, de repente, negligenciando e tudo mais? E comecei a refletir sobre aquilo. E aí, de fato, eu cheguei à conclusão de que existem, né, 2 coisas que eu preciso muito mudar na minha vida já há muito tempo. São 2 compromissos que eu verdadeiramente preciso assumir, 2 compromissos de mudança na minha vida, que eu já estou postergando assim há muito tempo e que fazem diferença não só na minha vida, mas na diferença de outras pessoas também, né? Eu sei que é a vontade de Deus, né? É um sinal de obediência, né, a Deus. E eu venho adiado isso há muito tempo. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, refletindo. Eu comecei a perguntar para Deus por que tudo aquilo estava acontecendo daquela maneira, assim, tão de repente, né? E aí me veio essa lembrança, essa inspiração. E aí eu falei, eu acho que é isso. Eu sinto que é isso. E aí conversei com Deus, enfim, e me comprometi a mudar, né? A fazer essas mudanças verdadeiramente, se Ele tivesse misericórdia, que curasse, né, o nosso cachorrinho e tudo mais. E aí, enfim, conversei com o médico novamente, ele falou, olha, ele precisaria de uma nova transfusão, mas também é muito perigoso fazer uma transfusão assim logo em cima da outra, não é o indicado. Mas por outro lado ele precisa, então a gente fica num beco sem saída, né? Mas a transfusão, a nova transfusão é o mais indicado. Vamos ver o que a gente vai fazer, mas enquanto isso, ele me passou umas 2 vitaminas, me deu algumas recomendações. E ele falou, novamente era um sábado à noite, né? Não tinha como fazer essa verificação nos bancos de sangue. E aí eu teria novamente que esperar até segunda-feira. Saí de casa do jeito que eu estava. Minha amiga mais uma vez foi comigo. Fomos até um shopping, que a gente foi o único lugar que a gente achou à noite. Compramos as vitaminas e tudo mais. E aí eu falei, ele vai ficar curado, gente. Ele vai ficar curado, tenho certeza disso. Ele não vai precisar de outra transfusão, vai dar tudo certo, ele vai ficar curado. E orando, 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 gente. Todos os dias eu orando, pedindo a Deus misericórdia, Senhor. Mostrando para Deus que realmente eu entendia o que Ele queria passar para mim com aquilo tudo que estava acontecendo, qual era o aprendizado que eu precisava ter em relação àquilo. Uma semana depois, a gente voltou no veterinário para fazer um novo exame. E aí o hematócrito dele já tinha subido bastante. O veterinário ficou
muito surpreso, né? E dos 5 veterinários que atenderam ele lá na clínica, inclusive o dono da clínica, ele, ele falou: olha, eu não sei verdadeiramente como o seu cachorro sobreviveu a tudo isso, né? Como que ele está conseguindo se recuperar é muito surpreendente mesmo, porque ele está se recuperando muito rápido. Esse tratamento geralmente é muito demorado para atingir, sair de onde ele estava para chegar onde ele chegou. Geralmente são 2 meses. Ele conseguiu isso em menos de 2 semanas, aumentar essa taxa de saúde. Então é uma coisa realmente muito surpreendente que a ciência não explica, né? O dono da clínica falou para mim. Eu falei: doutor, eu sirvo a um Deus que é um Deus de milagres. É um Deus que criou todas as coisas. Então, se eu e o Senhor, tudo que eu e o Senhor, né, você, não podemos fazer, não podemos realizar, Ele pode. Porque foi Ele que deu vida para mim, que deu vida para você, que deu vida para o meu cachorro, que possibilitou que todos vocês estudassem, que tivessem conhecimento para auxiliar todos esses animaizinhos aqui, como vocês fazem. Então, o Deus que eu sirvo é esse Deus. É o Deus que surpreende. É o Deus que faz coisas que ninguém pode fazer, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, foi para Ele que eu pedi, foi para Ele que eu orei. Então, se tudo isso está acontecendo agora, é graças a Ele. O que a ciência não explica, Deus vai explicar. E aí ele falou: você tem razão, minha filha, porque às vezes eu pego alguns animais assim, que as pessoas até falam comigo: doutor, você vai operar assim mesmo, você vai tratar assim mesmo. E ele fala: pra gente não tem mais jeito, mas pra aquele lá de cima, se for da vontade dele, vai ser. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E, enfim, eu dei um testemunho, assim, da existência de Deus, da bondade de Deus para tantas pessoas com essa história. E aí a gente começa a entender o motivo, né, pelo qual a gente passou por tudo isso, né? Hoje, graças a Deus, ele já teve alta, completa alta, né, desse tratamento. Conseguiu fazer a aplicação dos medicamentos que ele não podia fazer porque não estava em condições. Deu tudo certo. Ele poderia ter diversos efeitos colaterais. Ele não teve nenhum efeito colateral em nenhuma das 2 doses de aplicação. Ele ficou muito bem, muito bem. Hoje em dia ele está alegre, saudável, feliz, brincando bastante, como sempre. E eu tô aqui, né, me comprometendo com Deus de promover essas mudanças na minha vida. Que eu me comprometi, né, que eu prometi a Ele de mudar. E tô celebrando, assim, essa nossa vitória, essa nossa conquista, esse milagre que nós recebemos. Então, algo que para todo mundo que estava ali naquele momento era impossível, né? Que era a gente salvar a vida do nosso cachorrinho, que a medicina realmente não explicava. Os 5 médicos foram unânimes, os 5 veterinários foram unânimes em dizer que as taxas dos exames dele eram incompatíveis com a vida. Todos eles disseram a mesma coisa, com ênfase nisso, né? Eu não sei como. O que eu mais ouvi foi isso. Eu não sei como seu cachorro ainda tá vivo, eu não sei como ele tá se recuperando. A ciência não tem como explicar isso. Mas Deus faz grandes coisas na nossa vida. Então, não importa pelo que você esteja passando hoje, volte o seu olhar, o seu coração, a sua mente, a sua alma para aquele que criou todas as coisas. Não existe ninguém, nada nem ninguém no mundo que conheça melhor você, as suas necessidades do que ele. Não importa se você tem ou não religião, qual é o seu conhecimento sobre ele, qual é a sua intimidade com ele, se você vai ou não à igreja, à missa, ao centro, seja onde for, né? Naqueles dias específicos onde todo mundo vai, não importa nada disso. O que importa, se você está passando por essa situação nesse momento, você não tem proximidade com ele, volte o seu pensamento para ele. Recorra a Ele, porque somente Ele tem o poder de mover situações, de mover pessoas para poder te auxiliar no milagre que você tanto precisa. Então, não desista. Não desista de resolver o que você precisa resolver. Sempre vai existir uma saída. Sempre, sempre, sempre. Por mais difícil que pareça. Eu já passei. Essa foi uma das situações, mas eu já passei por várias situações na minha vida que eu pensava: gente, não tem como. Não tem, não adianta. Se for por aqui, não tem como, vai dar errado lá na frente isso. Se for por aqui, isso aqui vai acontecer, então não posso fazer isso também. Se for por esse lado aqui também vou prejudicar outra pessoa, então não dá pra fazer. Então, assim, eu já passei, gente, por várias situações assim na minha vida.
várias, incontáveis, né? Umas são mais desafiadoras e a gente acaba não esquecendo, né? Mas ao longo da minha vida já passei por muitas dificuldades e o que eu posso garantir para vocês é que em todas elas, quem me tirou do fundo do poço, do problema sem solução, sempre foi Deus. E isso eu já passei, já caminhei por várias religiões, né? Hoje eu sou cristã, mas independente disso, Deus sempre esteve comigo, né? E porque eu sempre busquei a Ele de um jeito ou de outro, eu sempre busquei a Ele. Então, se você está passando por esse momento difícil, muito desafiador, volte os seus olhos para Ele, volte seu coração, sua mente, a sua alma para Ele, porque eu tenho certeza absoluta que pode não ser da maneira que você deseja, a solução que você espera, Ele vai fazer algo igual ou muito melhor. Porque ele é especialista em fazer coisas incríveis, maravilhosas, inimagináveis por qualquer ser humano. Muitas vezes a gente acha que sabe qual é o melhor caminho, sabe qual é a melhor solução, mas a gente não tem ideia das consequências daquilo, do que está por trás daquilo que a gente está imaginando. E Deus vai lá na sua perfeição, na sua imensa, infinita sabedoria. Providencia uma solução perfeita, aquela que vai resolver verdadeiramente tudo o que você precisa, vai colocar todas as peças do jogo no seu devido lugar, na hora certa, no momento certo, da maneira correta. Então creia, busque a Ele, creia que o seu milagre também vai chegar. Eu desejo do fundo do meu coração que essa história tenha te ajudado de alguma forma, que ela tenha plantado esperança no seu coração, tenha te dado aí um norte do que fazer para você conseguir alcançar o seu milagre. E espero que você continue aqui com a gente nessa caminhada, nessa jornada de desenvolvimento, de sucesso, de aprendizado constante, para que você se torne uma pessoa cada dia mais feliz, realizada, abundante, próspera em todos os aspectos da sua vida. Que Deus abençoe os seus dias e até o próximo vídeo. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês aqui o milagre que a gente tá falando. Dá oi, filho. Ai, dá oi. Dá oi pra todo mundo, filho. Tá aqui, saudável, feliz, correndo, perturbando bastante a irmã, né, filho? Trazendo muita alegria pra nossa casa, pra nossa vida. Esse aqui é o nosso milagre, é o nosso Enzo, né, filho? Ah, meu Deus.